Mais uma segunda-feira chegando aí na sua casa e trazendo com ela o programa Sempre com Você. Bem-vindo, viu, ao nosso programa de hoje. Que alegria estar aqui perto de vocês. Eu me considero perto, né, gente? Estou aí chegando na telinha da tua casa. Aliás, quero pedir licença para você para entrar na sua casa e agradecer a cada um de vocês que tratam a gente da TV Imaculada Conceição com tanto amor, com tanto carinho, que nos recebem diariamente na casa de vocês, tá? Um beijo gigantesco, ó. Deus abençoe cada um de vocês. E hoje, como eu disse, segunda-feira chegando com mais um programa Sempre com Você. Estamos na Semana Santa, até que enfim ela chegou, né? Uma semana mais importante dentro do calendário litúrgico da nossa igreja, que nós vamos celebrando durante toda essa semana. Chegando a quinta-feira, a sexta-feira, celebramos o Tríduo Pascal. E aí vamos celebrar, né, a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. O maior amor que nós poderíamos sentir, né, que Deus poderia sentir, o Senhor poderia sentir por nós, se dá no ápice daquela morte de cruz. Então hoje, né, essa semana toda é uma semana muito especial. Quero desejar para você então uma excelente Semana Santa, que nós possamos vivenciar isso plenamente em nossas vidas. Não nos lembrando somente de que domingo é dia de ganhar ovo de Páscoa, tá? Mas que principalmente a Páscoa do Senhor é a ressurreição do Senhor e que nós um dia todos ressuscitaremos. Aliás, amanhã a gente vai falar disso aqui no programa sobre a ressurreição de Jesus e quando nós ressuscitaremos. Bacana, né? Então hoje começa a nossa segunda-feira, começa o nosso programa Sempre com Você. Só que no nosso programa de hoje nós vamos falar sobre dicas úteis para compras em supermercado. Fica a dica para o dono e para a dona de casa, né? Que está aí acompanhando o nosso programa. Daqui a pouquinho a Andréia Bosa, ela vai estar com a gente aqui para a gente falar sobre isso, né? Ela que é economista por formação e também dá altas dicas, essa questão financeira para nós. Daqui a pouquinho ela vai estar com a gente aqui para falar com você sobre esse assunto. Já dou dica, pega papel, caneta para anotar todas as dicas que ela for dar aqui, para você ficar esperto aí e economizar, né? Às vezes a gente acha tão difícil, né, tirar um dinheirinho para economizar por mês. Às vezes consegue, nessa compra de supermercado, fazer um bem bolado ali, de repente é da compra do supermercado que você vai guardar um dinheirinho por mês. Olha só que legal, né? Nós estamos vivendo uma fase, eu conversava muito esse final de semana sobre isso, né? Uma fase de empreender, de juntar dinheiro, de economizar, de investir. E a gente está aqui na TV Imaculada Conceição para, claro, ajudar você, tá bom? Então fique ligado, nosso programa de hoje, o tema é Dicas Úteis para Compras em Supermercado e você é o nosso convidado especial. Agora, preciso lembrar que quinta-feira a gente vai ter programa Sempre com Você até quinta-feira, porque sexta-feira tem uma programação especial aqui na TV Imaculada sobre a paixão de Jesus, né? Então, durante sexta-feira a gente vai ter um momento todo especial na nossa programação. E na quinta-feira a gente vai ter sorteio da Workstation Impress Cartuchos, aqui na TV Imaculada, que é a formatação de um computador. Então, você quer concorrer, tem computador na sua casa, precisa de uma formatação, de vez em quando é bom de dar uma limpada, né, uma ajeitada no computador da gente. Para concorrer, 33491015 ou nome, telefone e bairro, né, mensagem de texto no 993470532, tá bom? São os telefones aqui da TV Imaculada Conceição para você participar com a gente desse sorteio. Vai concorrer a uma formatação de um computador lá na Workstation Impress Cartuchos, tá bom? Vamos rezar? Vamos rezar que a semana está só começando, é Semana Santa, semana de refletirmos a nossa vida. Passamos aí toda uma quaresma, né? Tentando mudar os nossos hábitos, mudar a nossa vida, ou tentando dar o start, né, inicial para a nossa mudança de vida, de nós mesmos, né, para a gente mesmo, não por egoísmo, mas porque a gente sendo melhor para a gente também vai ser melhor para o outro, não é mesmo? Então, que nós possamos agradecer a Deus porque chegamos essa Semana Santa. Até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui a Virgem Imaculada andou de mãos dadas conosco. Até aqui nós estamos com a graça e na graça de Deus. Não sei como você tem passado os seus dias, não sei o que tem acontecido na sua vida, não sei quais são os seus momentos de alegria, seus momentos de tristeza, mas todo dia é dia de rezarmos, todo dia é dia de colocarmos o nosso coração no coração de Deus para falar assim: Senhor, que a sua vida seja a nossa vida, que a nossa vida esteja na sua vida. Nós contamos com a tua graça, a tua misericórdia, a misericórdia de Jesus que deu lá naquela cruz, quando o sangue e a água jorrou do lado esquerdo de Jesus.
por cada um de nós. É a nossa miséria na misericórdia do Senhor. São Maximiliano Kolbe nos diz assim, nesse dia de hoje. Olha isso. Alegremo-nos quando os outros são elogiados. Alegremo-nos quando os outros são elogiados. São Maximiliano Maria Kolbe. Às vezes você vai falar para mim assim, Daniele, que frasezinha boba é essa? É claro que eu fico alegre quando o outro é elogiado. Mas será que a gente tem mesmo nessa vida que a gente tem vivido hoje? Nós temos nos alegrado com a felicidade do outro? Será que nós temos vivido com alegria, com satisfação quando vemos o outro crescer? Ou a gente vê o outro crescer, às vezes o coração se enche de inveja, né? E olhamos o outro com um desejo assim de que, ai, que coisa chata que ele cresceu, né? Nós não conseguimos ficar felizes com a felicidade, com a glória que o outro recebe. Muitas vezes porque não estamos contentes com a própria vida que nós vivemos. Mas aí há toda uma proposta da igreja, uma proposta da nossa vida de mudança e nós não queremos mudar. Mas eu me incomodo quando o outro é feliz. Mas eu me incomodo quando as coisas acontecem na vida do outro. Porque eu não sei dirigir a minha própria vida. E quando um texto desse fala para nós, no nosso coração, se nós temos nos sentido felizes quando o outro é elogiado, quando acontecem coisas boas na vida do outro, a reflexão maior que nós temos que fazer é dentro de nós mesmos. O que eu tenho feito para que minha vida seja tão boa? O que eu tenho feito para que as pessoas me elogiem? Não que isso seja também extremamente importante, tá? Porque muitas vezes as pessoas não elogiam a gente porque simplesmente não querem que nós saibamos o quanto nós somos importantes. Mas o elogio parte daquele que é mais importante para nós, que é o próprio Deus. Mas aí vem a reflexão para nós mesmos, para o nosso interior. Será que eu tenho vivido de um jeito que eu penso, né, que eu deva ser elogiado, que eu sou o melhor, que eu estou o melhor, não ser melhor do que os outros, mas sou o melhor para mim mesmo, estou o melhor comigo mesmo. Às vezes eu quero até que o outro esteja como eu. Mas por que não olhar a projeção do outro lá em cima como algo positivo e aonde também, um lugar onde também eu posso estar, eu posso querer, eu posso fazer por mim. Aliás, o que nós temos feito por nós mesmos? Às vezes também nos ocupamos muito com as outras pessoas e nos esquecemos de nos ocupar conosco mesmo, com a nossa vida, com a nossa trajetória, com a progressão da nossa vida pessoal, profissional, financeira. É hora de, quando o Padre Kolbe diz, né, alegremos-nos quando os outros são elogiados. De sim mudarmos o nosso coração e a nossa relação com o outro, mas também de olharmos para nós mesmos e mudarmos a nossa relação conosco mesmo. O que eu tenho feito por mim mesmo? Não é mesmo? Fiquemos com o coração aquecido nessa tarde de segunda-feira, nessa segunda-feira santa, para que nós possamos vivenciar essa última semana, que vamos viver agora a quaresmal, chegando ali na quinta-feira santa, celebrarmos o lava-pés, a instituição da Eucaristia, a celebração da paixão, o sábado de aleluia, o domingo de Páscoa. Celebrarmos plenamente esse momento tão importante da nossa igreja e que para nós. Sabe por quê? Porque nesse momento é que a morte ela não consegue vencer a vida, né? O Senhor venceu a morte. E muitas vezes estamos mortificados, estamos mortos na nossa caminhada. Então é sinal de que o Senhor pode nos fazer viver, o Senhor pode nos reavivar. Às vezes os seus sonhos, estou falando de você, estou falando de sentimento que você tem feito para crescer na sua vida, às vezes os seus sonhos também morreram nessa caminhada. Mas você tem um Deus que venceu a morte e que pode te ajudar a vencer todas as mortes da sua vida, porque o Senhor nos criou para a vida em abundância. Rezemos pedindo a intercessão daquela que é a Virgem Mãe, que está conosco, que esteve com Jesus e com a gente também vai caminhando agora nesse Calvário, vivendo todo esse momento e estará conosco todos os dias também. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Imaculada Conceição, rogai por nós. Muito bem, chegamos a mais uma segunda-feira, mais uma semana que se inicia aqui no programa Sempre com Você.
Hoje nós vamos falar sobre dicas úteis para compras em supermercado. Bacana, né? Eu dei a dica no começo, você que ligou a TV agora, vai lá, pega papel e caneta para anotar as nossas dicas de hoje aqui. Mas antes de chamar a Andréia Bosa aqui, quero convidar você a ver a nossa dica de hoje do nosso programa Sempre com Você. Antes de fritar a polenta, passe-a na farinha de trigo. Assim ela ficará mais macia e crocante. Essa foi a nossa dica de hoje. Viu só, gente? Super dica, talvez aí pro almoço de Páscoa que tá chegando, que é o momento de celebrarmos, né, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E como eu falei pra vocês, nosso tema de hoje é dicas úteis para compras de supermercado. Eu convido com muito carinho aqui Andréia Bosa, pode vir aqui. Eu fico assim revezando ela, o esposo. Que alegria te receber, viu? Vamos sentar. Esses dias o Marco esteve aqui com a gente bateu um papo, né? Agora eu falei, não, agora é a vez da Andréia. Supermercado, né? Supermercado. Não, mas isso não tem nada a ver só com mulher, não. Você viu que eu falei os donos não, de casa. Sim, sim. Porque hoje em dia as relações mudaram muito, né, com relação a isso. Eu conheço casos de pessoas, casais super tranquilos, que o homem fica em casa agora e a mulher que sai pra trabalhar. Ou os dois saem pra trabalhar, que nem lá na sua casa, né, André? Cada um faz o que gosta mais, né? Enfim, às vezes o homem gosta de ir ao supermercado e a mulher não, então... É verdade. Tá tudo certo. E aí é uma super dica, né? Assim, se você tá em casa aí, pegar um papel, uma caneta, anotar, a gente vai falar sobre isso um pouquinho. Claro, vamos falar também um pouquinho da questão de quando a gente gasta demais, no supermercado também, né? A gente sabe que a gente viveu agora, parece que as coisas deram uma melhoradinha, mas um momento de crise muito grande. E aí, antigamente a gente ia, por exemplo, pro supermercado com R$50, voltava com frutas, verduras, legumes e guloseimas. Hoje em dia você vai com R$50 e compra meia dúzia, nem meia dúzia de produto. 2 quilos de carne, no máximo. Não, 2 quilos de carne acabou os R$50. Acabou os R$50. Acabou os R$50, né? Então a gente sabe que a gente não vive agora, assim, períodos muito fáceis ainda, né? A gente está meio que se estruturando, a gente tem até falado de empreendedorismo, para a gente poder também olhar com um olhar diferente, poder fazer umas regalias às vezes, né? Mas vamos falar de salário mínimo, que é isso que a maioria de nós vivemos, né? E eu queria saber de você, que nós não vivemos períodos fáceis financeiramente, né? Sim. E a gente parecia comprar mais mesmo, com R$50, por exemplo, como eu estou falando. Isso é fato, Andréia? Tá tudo muito mais caro mesmo? Na verdade, assim, é a inflação que as pessoas, né? O governo fala que não existe, mas existe, né? E assim, o poder de compra da moeda brasileira é muito pequeno. Se você for comparar, tipo assim, eu leio muito, né? Como é que tá lá no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa. Então você vê assim, por exemplo, R$100, o que se faz com R$100, o que se faz com $100, dá vontade de chorar, assim. Então, assim, a gente percebe que os impostos, a carga tributária no Brasil é muito grande, né? Infelizmente, muita coisa tem que ser feita nesse campo, e aí eu já falo como, né, empresária, digamos assim, eu e meu esposo, a gente sofre isso na pele, que assim, os empreendedores, a gente quer agir, a gente quer criar, né, coisas diferentes e tudo mais, mas os impostos vêm assim com tudo. Então, é muita coisa para pagar mesmo, e vai estourar no lado mais fraco sempre. Então, lá na ponta, onde é aquele que ganha o salário mínimo e que tem que fazer esticar, né, de alguma forma, e aí tira daqui, põe ali, tira daqui, põe ali. Infelizmente, a situação do Brasil está crítica mesmo. Não é que a gente a gente tenta ser otimista sempre, né? E eu acho que tem que ser otimista sempre, porque daí depois nós vamos conversar aí sobre alternativas, né? Mas a situação realmente é crítica, né? Igual você citou, com R$50 você vai ao supermercado e realmente você não faz nada. Eu até brinco que eu tenho um supermercado a 1 quadra da minha casa. E às vezes eu vou lá, eu falo, ai, eu acho que eu fiz a conta errada. Tipo assim, porque, gente, é impossível assim. Antigamente você ia realmente 100 anos, você fazia muita coisa. Hoje em dia não. Não, é verdade. Né? Uma compra assim muito grande hoje em dia, a gente passa lá dos R$400 tranquilamente. Compras muito grandes, o ideal realmente é planejar para poder pegar num atacado, aquela coisa toda, né? E aí eu quero saber de você, né? Se existe alguma forma da gente economizar, então, né, nessas compras de supermercado. Acho que é legal a gente querendo ou não, a gente tá no começo do ano ainda. Abril, né? Abril tá no comecinho. Às vezes é uma alternativa que nem eu falava lá no começo. Antoniela, eu não consigo tirar de nenhum lugar para economizar. Às vezes consegue ali na compra do supermercado. Sim, né? A questão da compra do supermercado é uma coisa que a gente estuda muito, por exemplo, sabonete. Né? A pessoa sabe que ela vai usar sabonete ali, um X de número ali de sabonete.
Então, fazer um mínimo de planejamento para ir comprar aqueles pacotes já fechados no atacado, por exemplo, que sai muito. E aí, por exemplo, a pessoa às vezes fala assim, ah, não, mas é 20 centavos, 30 centavos, 50 centavos. Você vai fazer isso no todo? Faz diferença. Né? Então, por exemplo, formas de se planejar. Aqueles itens que você usa muito, tentar comprar no atacado. Né? Porque faz ainda um pouquinho de diferença. Tentar pegar uma promoção, aquele dia que você sabe que é a quinta das verduras, né? Ou, sei lá, o dia da carne. Né? A gente tem que ir pegando essas alternativas aí de tentar economizar. A gente parece que não percebe muito, né, a questão dos centavos. Eu não sei, parece que a gente tem isso de não considerar, né? Os centavos eu não considero, até moeda mesmo dentro de bolsa, de carteira, né? Outra diferença na cultura do Brasil, e né, eu sou brasileira, eu posso falar isso, então assim, na cultura do brasileiro, na cultura do americano, por exemplo, na cultura do canadense. 1 centavo de dólar é 1 centavo de dólar. Né? Eu lembro que quando eu estava fazendo faculdade de economia lá atrás, que teve a conversão da URV, a gente trabalhou, inclusive, com a comunidade, com os campograndenses, explicando como é que era essa conversão, como é que não era. Era muito dinheiro que foi convertido para virar R$1. Eu lembro que era, não sei o que lá, 2.700. Sim, eu não vou nem falar aqui detalhes, né? Porque eu também não vou lembrar muita coisa, mas assim, para não errar, não estar falando errado para vocês. Mas assim, era muito dinheiro em cruzeiros, vamos dizer assim, né? E, enfim, para virar o RV e virou R$1 depois. E sabe a coisa que foi diminuindo, assim? E eu falo isso, eu lembro disso, porque eu ia para a escola, né? Olha, gente, é que eu tenho essa carinha de sacudes de 18 anos, eu não tenho 18 anos. Mas assim, eu lembro que a gente ia para a escola e quando estava fazendo a conversão ainda, às vezes não tinha moeda, a cédula de R$1, que era a cédula, né? Isso. E aí a gente levava de cruzeiro mesmo, o pai contava quanto que dava, porque era o valor do lanchinho, por exemplo, que a gente levava. Isso. E foi uma época muito boa, né? Porque a gente viu o crescimento e a valorização da moeda brasileira, né? Isso. Que hoje, em compensação, se você olhar em relação, por exemplo, aos Estados Unidos, o dólar hoje vale 3 e pouco. Não, já está quase 4, né? Quase 4. Quase 4. O euro está 4,30, 4,50, não sei. Isso. Oscila sempre para cima, né? Então, gente, eu acho que é até legal a gente falar isso, né? Não porque a gente queira fazer comparações, né? Porque a gente sabe que a questão dos impostos no nosso país é uma questão muito relevante, né? A gente tem que muito relevante. Na verdade, é daí, por exemplo, o que acontece? Nesses países de primeiro mundo, as pessoas sabem exatamente o que elas estão pagando do produto e o que elas estão pagando do imposto. Elas já falam assim, eu estou pagando X, mas daí tem X% de imposto. No Brasil, não. A gente chega lá, a gente é assaltado praticamente, né? Porque tem aquele preço... Você não sabe o que é imposto, o que é o produto, e tenho certeza, o imposto é muito grande. Algumas vezes, uma fatia enorme. Se você compra, por exemplo, um produto, às vezes vem o que é os valores, né? Os IS de todos os produtos, né? E quando faz uma compra em supermercado muito grande, você não sabe. Você vai lá, compra, sei lá, paga quanto por um sabonete, que nem você está falando, né? Exatamente. Então, às vezes, compensa, principalmente se for família grande, né? Se for família grande. Claro que tem, por exemplo, aquela pessoa que mora sozinho. É mais fácil para eu passar ali no supermercadinho mesmo, já compro as minhas coisas e tudo mais. Beleza, né? Cada um tem um perfil. Essa questão de economia, ela é muito pessoal. Porque às vezes você fala assim, vamos economizar na carne. E a pessoa só, sei lá, tá naquele regime low carb, que só come carne, só come ovo, só come batata doce. Então tem que ver qual que é o perfil de cada um e aonde que dá para dar uma segurada. Porque sempre tem um lugar que você pode dar uma segurada. Sempre. Eu acho que a gente está falando de supermercado, mas acho que engloba, como um todo, né? Por exemplo, lá em casa, essas semanas para trás, a gente deu uma analisada nas contas de NET, Vivo, nessas coisas todas. Porque assim, é impressionante também a diferença de preços. E eles vão aumentando, aí você liga lá e fala, tá bom, vou cancelar. Aí eles baixam o preço e tal, você dá uma de Natália Arcuri, sabe? Dá uma de louca, assim. Aí dá uma negociada, porque realmente sempre tem negociação. Sempre vai ter uma forma de diminuir. Será que seria bom a gente sempre pegar as contas de casa, não estou falando só de supermercado, mas todas as outras compras de casa e dar uma analisada mesmo para ver o que compensa, o que está compensando, analisar outras operadoras, por exemplo? Sim, com certeza. Por exemplo, falando pessoalmente, né? Esses tempos atrás eu peguei a NET, vamos falar da NET, por exemplo. Né? Eu estava discordando do preço e tudo mais, fui atrás, mas daí na minha região não teria como fazer diferente, né? Porque é o combo que a gente paga e tudo mais.
Se eu fosse fazer pela Vivo ou por outra operadora, eu seria prejudicada, porque eu preciso de uma internet muito boa, né? Porque a gente tem praticamente por causa da internet. E só a NET, infelizmente, que naquela região atende dessa maneira. Então tem essas coisas. Às vezes você fica preso ali pelo contexto de um monopólio disfarçado, né? Mas às vezes você fica preso. Isso com relação às empresas, essas empresas que nos servem aí com telefonia, água, luz, essas coisas todas, né? Supermercado é uma coisa mais pessoal. Então, por exemplo, eu diria, lá em casa eu compro bolacha recheada, sabe, doce. Os meninos não são assim, doceiros, né? Então, até eles brincam, eles vão no supermercado, se eles vão comigo assim, mãe, pode pegar a besteira da semana? Pode, escolhe lá um pacote de alguma coisa, né, de besteira. Então, ele já tem essa noção também, né? Mas é muito legal depois você falar um pouquinho dos meninos lá da sua casa, porque eles são super organizados financeiramente também, né? A gente vai tentando, né, colocando na casa, porque educação financeira, né, Antonelli? Por exemplo, eu não tive na minha infância. Não era algo que a gente aprendia. E não é assim, é culpa da minha mãe, é culpa do meu pai. Não, né? O Marco também não teve. Então, era aquela coisa assim, ó, a gente tinha ali de tudo, a gente ia vivendo, né, e tudo mais, mas não tinha aquela coisa, olha, guarda 10% do que você ganha. Guarda esse trocadinho, compra isso aqui, compra besteira com isso aqui, mas guarda isso aqui. Não tinha isso. Aí a gente, depois que a gente aprende, tem que ensinar também, né? Senão os filhos não... É verdade, é muito bom. Eu vou dar uma pausa na minha conversa com o André aqui, nós vamos para um rápido intervalo, a gente já volta. Daqui a pouquinho a gente vai para uma parte meio prática aqui no programa, tá bom? A gente já volta, não sai daí não. Voltamos aqui com o nosso programa Sempre com Você, nessa tarde de segunda-feira. Começou a chover, gente, olha só que bênção. Eu coloco sempre a chuva como graça, sabia? Chuva é bênção, né? Nosso dia tá só começando, nossa semana tá só começando. Nós temos que, claro, acreditar que tudo que acontece na vida da gente é bênção de Deus. Aliás, a nossa emissora de televisão, ela tá aqui justamente para levar para você, até você, uma mensagem positiva, levar para você a esperança que muitas vezes na caminhada aí da sua vida você perdeu, que é levar para você também o conhecimento de quem é Jesus, né? De quem é Nossa Senhora, por que nós trabalhamos. Às vezes as pessoas se questionam, né? Por que emissora de televisão que fala de fé? Porque o nosso mundo precisa, a gente tem tantas coisas que ocupam o lugar de Deus na nossa vida e a gente tem que tirar um tempinho para Deus, para a gente poder trabalhar isso em nós. Você quer continuar vendo a nossa programação, os nossos momentos oracionais, nossos programas aqui na TV? É só você fazer o seu cadastro e colaborar com a nossa obra de evangelização. O telefone é o mesmo, é 3349-1015, 993470532. Você pode dizer o seu sim evangelização, dizer que você quer ajudar a nossa obra de evangelização e assim manter a nossa obra. Quero saber mais, Antonielli, da obra? Acessa lá www.miliciadaimaculada.org.br. Lá você encontra tudo sobre a Milícia da Imaculada, tá bom? E hoje, segunda-feira, que nós estamos falando sobre as dicas úteis para compras em supermercado. Recebendo a Andréia Bosa, com muito carinho aqui, batendo um papo com a gente. Mas antes, eu quero convidar você para ver a nossa dica de como viver melhor, né? É um passo a mais para a nossa vida melhor aqui nessa terra. Cerque-se de pessoas positivas que te acrescentam alguma coisa e te elevam de alguma maneira. Faça disso uma das suas prioridades nesse ano. Às vezes é difícil achar pessoas assim, mas quando você está com essa prioridade, você atrai pessoas assim. Voltamos aqui, viu? Só que bacana a nossa dica de hoje. Se cercar de pessoas positivas, de pessoas que fazem bem para nós. Gente, é verdade, às vezes a gente, né, existem pessoas tóxicas na nossa vida certeza. que a gente precisa tirar de perto da gente para poder ser feliz, né, André? Porque você estar perto de pessoas que emanam boas energias é tudo de bom, né? É tudo de bom. Ajuda você a crescer, de pessoas que pensam, às vezes, em progressos na vida, né? Tem gente que só anda pra trás, né? Tem gente que só puxa a gente pra trás. Ou só fala pra baixo, né? Você tem que falar pra cima, né? É verdade. Aliás, você trabalha também com um pouco disso, né? Você, o Marco também o coaching, falam né? Fala muito disso, né? Então é verdade. Acaba ajudando a gente. Bom, o nosso tema de hoje é dicas úteis para compras de supermercado. A gente estava falando aqui um pouquinho da questão da relatividade, né? Uma pessoa que mora sozinha, uma pessoa que tem uma família grande, né? E tudo mais. Agora,
deixa eu te fazer uma pergunta. Existe um melhor período no mês pra gente fazer a compra? Porque assim, às vezes recebe pagamento, eu vou logo fazer minha compra. Os supermercados estão lotados. Existe uma melhor data? Antonelli, é como falei no outro bloco, né? A gente tem que ficar atento à questão de promoções, o que eles colocam na mídia. Às vezes você fica sabendo que tá mais barato no supermercado tal coisa, e assim. Só que isso é uma regra que não tem como você impor muito, porque realmente, às vezes, como o salário é muito curto, a pessoa recebe naquele determinado dia e ela precisa encher a geladeira, né? Então, assim, na verdade, nós estamos no período agora que não vale muito a pena você comprar, assim, de monte, até para não estragar, né? Então, assim, houve um período lá atrás na economia brasileira que as pessoas faziam muito estoque. Hoje não é um período para se fazer isso. Então, assim, compra ali para semana, né? Comprar de semana eu acho que é o ideal. É, né? Porque daí verduras não estragam, né? Porque às vezes tem gente que... Tem muito isso do desperdício também, né? Porque o que acontece no Brasil também, às vezes, não é nem a questão de não conseguir comprar. As pessoas compram e aquilo vence, sabe? Alguma coisa que é perecível, né? Enfim, comprou, deixou lá no armário, não usou, vai lá ver, já está na validade. Então tem que ter essa atenção também, né? É verdade. Agora, eu tô falando essa questão do período, porque assim, quando você tem muita procura por algo, né? Os preços tendem a aumentar, isso. Então a gente vai lá no quinto dia útil, então sei lá, quando é perto ali do quinto dia útil, um pouquinho mais pra frente, parece que os supermercados estão lotados. E pode ser que a gente pague um preço, já que a procura está sendo grande, pague um preço maior. Exatamente. Eu, agora falando da minha realidade, eu sou muito atenta nessa questão de preços, né? Então, quando eu passo no supermercado, por exemplo, eu vejo, sei lá, sabão em pó, né? Aquele sabão em pó X que eu uso, tal, assim, tá num preço assim que eu sei que tá, eu já aproveito aquela oportunidade e compro. Né? Então, tem isso também, de você estar atenta. Porém, né? tem aquilo também de você não sair da sua casa, atravessar a cidade para comprar um produto que está em promoção, né? Não adianta. Porque hoje em dia não adianta mais fazer isso. Porque hoje tem a questão do trânsito, do tempo, que é o que mais vale pra gente hoje é o tempo. Verdade. Né? E gasolina, enfim, um monte de coisa, né? No passado as pessoas faziam muito isso, né? Ficavam andando nos supermercados fazendo pesquisa. Isso não existe. Lista de supermercado. Tem que fazer. Tem que fazer? Tem que fazer. Lista de supermercado. Como que funciona assim? Lá em casa, eu aprendi umas técnicas aí no passado que faz tempo que eu faço. Eu deixo um bloquinho na cozinha, né? Então, sei lá, alguma coisa acabou, eu anoto na hora ali que acabou. Porque a gente nunca se lembra depois. E se você não tem aquela lista na hora que você... e aí quando eu resolvo o supermercado, eu pego aquela lista. Porque aquilo ali são as prioridades, que eu sei que acabou, ou qualquer coisa assim. E aí se eu vou comprar uma outra coisa extra, eu anoto ali também. Aquela lista faz você se prender no que realmente você precisa comprar. Você não fica andando pelas gôndolas. Deixa eu ver o que tem de promoção, deixa eu ver o que tem de legal nesse mercado. Olha aqui, a coisa tal, vou levar. Sabe aquela coisa assim? Aí chega em casa, putz, já tinha. Então tem isso. Você tem que ter meio que controle do que você precisa comprar. Então a lista funciona, com certeza. Comparar preços de supermercados, né? Porque antigamente eu lembro que a gente recebia, acabava indo comprar um pouquinho no supermercado, que era o que você estava falando agora, né? Tal coisa tá barata em outro. Mas a gente tem hoje o custo de gasolina que não tá um custo barato, né? Tá bem alto. A gente tem o nosso tempo, né? Hoje em dia ninguém vai pro supermercado para passear, né? Sim, e hoje em dia nós temos uma gama muito grande de supermercados. Então, por exemplo, provavelmente os supermercados que você tem que atendem a sua região, eu nem conheço, né? Porque eu moro em outra região. Então, por exemplo, você acaba priorizando realmente o que está mais próximo ali, para facilitar, de uma maneira geral. E às vezes também um produto tá mais barato num lugar, mas compensação ali, outro produto tá mais barato. Então acaba tirando de um para o outro, né? E o deslocamento, eu falo que hoje em dia é o que mais... O que tem que ter na nossa lista de supermercado? Começar pelo que é principal. Queria saber um pouquinho do supérfluo. Você falou da besteira da semana, né? O que a gente tem que ter numa lista e... Pode falar assim, que a gente pode levar em consideração, isso aqui dá pra ficar de fora, né, gente? Pra gente economizar um pouquinho. É que, na verdade, existe aquilo que é essencial, né? Então, por exemplo, arroz, feijão, aquela cesta básica ali, né? Que todo mundo precisa comprar. Existe aquilo que determinadas pessoas, por exemplo, às vezes estão em algum tipo de dieta, que, por exemplo, vão comprar mais salada, vão comprar mais ovos, por exemplo, né? Enfim. E não é que eu estou dizendo aqui também que, não vamos mais comprar supérfluo, ninguém mais come doce nessa vida, porque eu também adoro doce, né?
Só que assim, aí já é uma dica do Vigilância do Peso, que eu fiz uma vez lá atrás. Que ela falava assim, se você tem em casa, claro que você vai ficar comendo toda hora. Né? Então, até para uma reeducação alimentar também, compra. Uma hora que você estiver com vontade, passa ali numa lanchonete, passa no mercado, compra, satisfaz a sua vontade da hora, mas assim, você ter na prateleira é meio perigoso. Então tem isso, mas cada um tem as suas prioridades. Também não pode ser uma coisa ruim de fazer. Porque senão o assunto financeiro ele já é um pouquinho taxado de um assunto chato. As pessoas não gostam de falar de dinheiro no Brasil. Tem um pouco de medo. Né? Você vai falar assim, economia, não sei o que. Não, para que eu não vou deixar de tomar minha cerveja, que eu não vou deixar de comer meu bem. Mas às vezes você economizando em outros aspectos, nem precisa deixar de fazer outras coisas. Você não precisa deixar, ou você coloca assim, sexta-feira, né? Vai ser o meu dia que eu vou fazer, vai ser o meu dia do lixo, vai ser o dia que eu vou... Tem que ter, eu acho que o equilíbrio, né? Mas é que como nós estamos numa economia bem, assim, complicada atualmente no Brasil, não tem como dizer que a gente não tem que segurar o que é supérfluo. Por quê? Senão lá na frente vai estourar o cheque especial, vai estourar os cartões de crédito. Não tem jeito. É verdade. Né? Vou dar uma pausa novamente na nossa conversa para chamar nosso quadro Seu Direito. Daqui a pouquinho nós vamos para um quadro que tem aqui, que ela vai dar uma dica para a gente de quanto em média o brasileiro gasta nos supermercados. Daqui a pouquinho, tá bom? Vamos conferir o quadro Seu Direito. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Artigo 14º do Código de Defesa do Consumidor. Voltamos aqui já no quadro. A Andréia já trouxe anotadinho aqui no caderno dela. Nós vamos fazer agora uma suposição de um salário de R$1.000. Por quê? Se existe, né, uma opção, quanto em média o brasileiro gasta, quanto do salário precisa ser destinado para isso, existe um teto de valor, que eu acho que é muito legal, né? Na verdade, o que acontece? A regra, ela existe. A regra, ela é clara, como diz o esportista, né? Só que cada pessoa, cada família tem um custo de vida. Porque não tem como eu falar. Por exemplo, a Antonielle, solteira, né, sai mais nos finais de semana do que eu, por exemplo. De repente, bebe, sei lá, dando um exemplo, tá, Antonielle? De repente, bebe, eu não bebo. Então, assim, os gastos são diferentes, porque o custo de vida é diferente. Mas o que eu vou colocar aqui é uma ideia, né, de percentual, que seria o ideal, digamos assim. Ou próximo do ideal para a gente se programar, né, para todos nós nos programarmos. Vamos lá, um valor de R$1.000. Supondo um valor de R$1.000 de salário, 55% seria para o essencial, gente, tá? E o que entra nesse essencial? Água, luz, telefone, faculdade, se você paga a faculdade ainda, escola dos filhos, se você paga a escola dos filhos, enfim, 55% desse salário tem que ser canalizado para isso, né? Claro que daí tem outras discussões. Mas o salário do Brasil é baixo, babá. Aí é uma outra, estou falando de regra, né? 10% para a gente pensar em aposentadoria. Olha. Aposentadoria. Que o nosso brasileiro também não foi educado para isso. Né? Para pensar no futuro. Então, 10% você separa para você próprio daqui uns anos. Né? 5%, vou colocar aqui, para educação. O que é essa educação? Investir em você. Um curso que você vai fazer, um inglês que você precisa fazer, sabe? Uma atualização da sua profissão. 5% você separa do seu salário para investir nisso. Porque investir em educação, gente, é igual investir no seu próprio sucesso. Não tem como você ser um profissional reconhecido se você não investe em educação. Né? A gente sempre tem que estar lendo, a gente sempre tem que estar buscando, estudando, enfim, se atualizando. Aí para melhorar esse salário de R$1.000 também, né? Aí, com certeza, isso aqui é melhorar. Isso aqui é o mínimo, né, gente? É o salário mínimo do Brasil, só um exemplo. Tá, 20% a regra coloca aqui para objetivos, eu vou colocar só o médio e longo prazo, tá? O que seria esse médio e longo prazo? Uma viagem que você quer fazer para Marrocos, sei lá, é um sonho seu.
Entendeu? Um objetivo a médio ou a longo prazo, dependendo do seu perfil. Porque muitas né? vezes também a gente, de acordo com o que a gente recebe, a gente acaba deixando sonhos de lado, né? Ah, isso aí é outra coisa, supérfluo. Na verdade, não, né, Exatamente. Andréa? Gente, desculpa que eu já tô com uma tosse horrível, mas assim, enfim. Aqui é uma viagem, uma empresa que você queira abrir, porque você quer melhorar isso aqui, você quer melhorar os seus ganhos. Então, de repente, você tem um sonho de abrir um negócio próprio. Onde que você vai arranjar esse dinheiro? Então, você pode ir pensando desde agora que você é assalariado, entendeu? De separar isso aqui. E os outros 10% para gastos aleatórios. O que seriam esses gastos aleatórios? Aqueles gastos que ninguém tenha nada a ver com isso. Eu quero torrar 10% em sorvete. Sabe assim? Eu quero, sei lá, fazer... É o lazer que você quer fazer. Lazer, porque ninguém é de ferro, essa que é a verdade, né? A gente está vivendo e a coisa precisa ser legal de estar vivendo, você também não pode só ali, né, engessar a situação. Então, essa seria, digamos assim, uma regra geral. Que entra, na verdade, o tema de hoje era supermercado, mas eu acho que é muito legal. Eu pedi isso para ela trazer isso para nós, porque muitas vezes a gente tem até um valor X que nós recebemos por mês e a gente não sabe distribuir, né, esse valor. Você comentou a questão do que pode tirar, por exemplo. Assim. A gente tem que estar atento naqueles lanchinhos do dia a dia, nos cafezinhos do dia a dia. Sabe aquelas coisinhas pequenininhas? E anotar tudo isso é muito legal. Porque daí você vai conseguir, de repente, encaixar tudo isso nesse planinho aqui, sabe? Ai, gente, acho que na educação financeira a gente precisa, né, mesmo de educação financeira, pra gente crescer com essa mentalidade na cabeça, sendo organizados, né, evitando o superendividamento, que a gente fala muito aqui no programa sobre isso, né, e sendo feliz, né, porque os 10% tem, sobra um pouquinho aqui pra gente relaxar, né? André, deixa eu te agradecer. Obrigada por ter vindo hoje Obrigada aqui. a vocês. Quer deixar algum recado, né, pra quem tá em casa? Não, é isso, gente. A gente tá junto. Acho que esse foco financeiro aí, lá em casa a gente tá falando demais ultimamente, né? É um assunto que a gente gosta. Nem todos os brasileiros gostam desse assunto, mas a gente tem que começar a gostar, porque assim, faz diferença, né? A gente vive uma vida mais tranquila, mais, né? Viaja mais, enfim, pode ajudar mais também, né? Porque só pode ajudar mais quem tem mais. Quem tem mais, exatamente. Andréia, obrigada mais uma vez, viu? Deus abençoe você. Manda um beijo lá pro Bose, pras crianças. Obrigada. E agora, você que tá aí em casa assistindo o nosso programa, quero lembrar você que o nosso santo de todo dia aqui faz a gente refletir, a gente continuar ainda melhor o nosso dia, né? E então, nós vamos ver agora a frase do nosso santo de hoje. Haja em vós humildade, haja em vós mansidão, e Deus nosso Senhor dará graça com que suave e amorosamente lhe continueis a oblação que lhe fizestes. Santo Inácio de Loyola. E nós vamos encerrando então o nosso dia de hoje aqui no programa Sempre com Você, desejando para você uma excelente segunda-feira santa. Vamos aproveitar essa semana para refletirmos ainda mais sobre nós mesmos, né? A gente cuida da nossa parte financeira, a gente cuida da nossa parte espiritual, emocional e que a gente possa estar ajudando vocês, tá? Se a gente estiver ajudando vocês, dá um feedback para nós no 3349-1015, no 993470532, falando aí muitas vezes o que você quer ver aqui no nosso programa, que a gente está aí pronto para isso. Amanhã eu volto ao 1h45 com o Padre Reginaldo Padilha. Vamos falar sobre a ressurreição. Bacana esse tema, né? Eu te espero, ó. Um beijo grande, Deus abençoe e salve Maria Imaculada. Tchau, tchau.